Meus irmãos, nós vamos estudar por um último momento, por uma última vez, nesta série de sermões, o livro do Apocalipse. Este é o nosso último sermão. Eu convido os irmãos para o capítulo 22 do livro do Apocalipse, seu último capítulo. Nós começamos a vê-lo no domingo passado. Aprendemos que o capítulo 22, o capítulo 21, na verdade, e os 5 primeiros versículos do capítulo 22 do livro do Apocalipse, eles caminham para a sua conclusão, o seu desfecho, o chamado epílogo em toda a grande obra, que vai se iniciar já no capítulo 22, a partir do versículo 6. Então, a partir do versículo 6 até o final, nós temos o epílogo do livro do Apocalipse, mas no capítulo 21, quando começa o capítulo 21 até o versículo 5 do capítulo 22, nós temos então uma descrição gloriosa da nova criação em Cristo Jesus, o que é inaugurado em Cristo Jesus. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 22, nos seus 5 primeiros versículos, nós notamos que o tema que é abordado pelo Senhor no início do livro, e quando é revelado a João através das revelações que são dadas pelos anjos, nós notamos então que o que acontece, ou que ocorre, é uma descrição gloriosa de tudo aquilo que o Senhor prometeu para a sua igreja. Nós percebemos que enquanto o antigo pacto ele era estático, o novo pacto ele é dinâmico, e portanto você nota que há um desenvolvimento, um crescimento, uma progressão no livro, à medida em que nós lemos e percebemos o que Cristo Jesus preparou para o seu povo. E ele vai inaugurar isso no momento da sua ressurreição. E isso vai ganhar força, corpo e forma, quando ele ascende aos céus, ele volta para os céus, e então ele envia o seu Espírito Santo, que vai conferir poder para que os apóstolos pudessem testemunhar, juntamente com os discípulos, para todas as nações, que o evangelho agora da graça de Deus não ficaria limitado a uma bacia em um templo, mas seria derramado de forma efusiva e cresceria como se fosse um rio a se espalhar por toda a terra. É a ideia então da graça de Deus, que em Cristo Jesus se espalharia de forma impressionante. Não mais ficaria o evangelho limitado a um povo, a uma nação, igreja, eu me refiro a Israel, mas agora de Jerusalém, o evangelho se espalharia pelo mundo e alcançaria os confins da terra. Então essa é uma linguagem maravilhosa que nós encontramos aqui no final do livro do Apocalipse. E quando tudo isso começa? Quando Cristo então trouxesse julgamento sobre a Jerusalém do primeiro século, o fim da era dos judeus e a inauguração agora da era da igreja, a nova criação em Cristo Jesus. Eu vou ler novamente o capítulo 22, e então nós vamos prosseguir no estudo do Apocalipse. Estudo conclusivo. Então me mostrou o rio da água da vida, versículo 1, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Esses 5 primeiros versículos, eles têm forte ênfase no livro do profeta Ezequiel, como nós vimos no domingo passado, mas também menção no livro do profeta Joel, no livro do profeta Zacarias, como vimos hoje. Notem que toda essa linguagem profética, que, por exemplo, em Daniel 12 deveria estar selada e encerrada, ele não poderia divulgar. Agora o Senhor Jesus Cristo vai dizer para o apóstolo João: não cele nada do que eu estou dizendo para você,
não encerre, não tranque, você vai ter que anunciar, pronunciar toda esta verdade. O tempo chegou, agora tudo começa a se cumprir e irá avançar e se consumar com o meu retorno. Então você percebe que a dimensão, como eu disse aos irmãos, do antigo para o novo pacto é algo impressionante. No antigo pacto nós temos a árvore da vida situada no paraíso, o jardim do Éden. Nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal ali também. Sua presença está estática, ela não tem movimento, ela não tem dimensão ou espalhamento. Agora, em Cristo Jesus, observem a descrição da Nova Jerusalém, no versículo 2, é que no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Enquanto a árvore da vida estava ali fixa no Éden, a ideia aqui agora é que ela é imensa, cobrindo uma margem, de uma margem a outra do rio, todo o espaço, ou completando todo o espaço. Crescimento, produção de frutos que não param de ser, que não param de nascer ou de ser produzidos. Outra imagem maravilhosa diz que nunca mais haverá qualquer maldição. A árvore do conhecimento do bem e do mal implicou em maldição para os nossos primeiros pais e para toda a sua geração. Isso nos inclui. Agora observem, a árvore da vida é sinal, na presença ou a sua presença na Nova Jerusalém é um sinal de que em Cristo Jesus não mais haverá maldição. É interessante porque quando nós olhamos a palavra árvore, quando é feita uma referência no Evangelho de Lucas à crucificação do Senhor, antes de acontecer a crucificação, Jesus vai dizer claramente que ele seria pregado em uma árvore verde ainda. É possível que a árvore que foi usada para crucificar ao Senhor Jesus era uma árvore ainda viva, arrancada naquele momento, ou foi usada ali mesmo, fixa, tomando apenas o chamado patibulum, na língua latina, que era aquela madeira que fincada na árvore então foi usada para se colocar os pregos nas mãos do Senhor. Isso traz uma imagem impressionante, irmãos. Uma árvore significou maldição e morte por conta da desobediência de Adão. Uma outra árvore traria vida, ainda que o nosso Redentor, ele fosse morto, pregado ali. É por essa razão que os cristãos nunca tiveram problemas em utilizar, e você já vai encontrar isso no segundo século da era cristã, a cruz como um símbolo não de maldição para o povo de Deus, mas aquele símbolo que simboliza ou que traz a ideia da árvore da vida. Por que razão? Porque a maldição que nos caberia, aquela árvore onde nós deveríamos morrer crucificados, o nosso Senhor Jesus assumiu para si, e por meio da sua morte, nós então passamos a experimentar nova vida. Como nós temos repetido, e assim, se alguém está em Cristo, como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, nova criação é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Outra imagem maravilhosa aqui, veja, é que a face do Senhor seria então vista. Diz o versículo 4, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. A ideia do estático agora tornando-se dinâmico. Os sacerdotes andavam com o nome do Senhor na testa, Arão foi ordenado a fazer isso. A ideia agora é aquela que nós encontramos na carta de Pedro, em Cristo Jesus, todos nós fomos feitos sacerdócio real. Em Cristo Jesus, todos nós agora somos profetas, não no sentido de que nós vamos receber uma nova revelação, mas que tendo a revelação em mãos, a nossa missão como cristãos é viver e testemunhar o Evangelho. Os ministros de Deus abrir a Escritura e anunciar e pregar profeticamente o Evangelho. Do estático ao dinâmico,
Agora a igreja, ela se move de forma ou de maneira impressionante, que as portas do inferno não vão resistir. Lembrem-se do que procurei explicar para os irmãos no domingo passado. A passagem em Mateus 16 não quer dizer que o inferno está empurrando a igreja e a igreja tem que segurá-lo nas portas, com as suas portas. A mensagem é contrária. A igreja avança de maneira tal que as portas ou os portões do castelo dos infernos não suportará o avanço da igreja. Isso faz toda a diferença em como evangelizaremos, ou na maneira como nós iremos evangelizar, na maneira como nós vamos atender a missão que o Senhor confiou à sua igreja. E primeiramente, ou de forma mais específica e mais importante, isso vai mudar a maneira como a igreja adora ao seu Senhor, como ela serve ao seu Senhor. Consequentemente, ela vai sair de forma totalmente renovada para servi-lo no mundo. Versículo 5 diz que agora não haverá mais noite, nem necessidade de luz, de candeia, uma espécie de lampião, ou para nós hoje a linguagem mais fácil, um tipo de lanterna, que naquela época tinha um funcionamento diferente, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quando tudo isso começa, nós já vimos isso, e é importante reforçar, isso não vai ainda acontecer, isso já começou. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Das trevas agora, Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. A ideia de luz aqui é impressionante, porque o apóstolo Paulo vai dizer que em trevas, nós, ele se refere ao povo de Deus, antes de tudo isso, víamos como que por um espelho, e não pensem em espelho naquela época, como o espelho que você tem hoje em sua casa. O espelho naquela época não refletia a imagem do nosso rosto, como nós vemos hoje, nos mínimos detalhes, não. Era uma imagem distorcida, opaca, cinzenta. O que diz aqui, então, Apocalipse 22, é que com a inauguração do reino de Cristo Jesus, nós já começamos a experimentar a luz. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Tudo então começa a ser novo para a igreja de Cristo. E a pergunta é: quando tudo isso começou? Nos dias em que o reino iniciou o seu avanço, João testemunharia tudo isso. Agora nós estamos diante da conclusão ou do epílogo. Eu vou pedir aos irmãos que continuem acompanhando a nossa leitura. Versículos 6 e 7, disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, a partir do versículo 6, nós temos o que é muito comum nos epílogos. Às vezes até nós vemos isso bastante quando o pregador ele está entregando o sermão, ele está pregando. Ou quando o mestre está ensinando, dando uma aula, uma palestra sobre determinado assunto doutrinário da Bíblia, ele toma a conclusão do seu estudo, daquilo que ele preparou, do seu sermão, para fazer uma pequena revisão ou comparação com o que já foi dito. Notem, Jesus já havia falado isso no início do livro do Apocalipse. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, para reforçar o que? O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele falou sobre isso no início do livro, vocês percebem? Então é como se ele estivesse fazendo agora, na conclusão do livro, uma revisão. O que ele está dizendo é que aquilo que ele havia dito estava para acontecer. Aqui você tem uma forte ideia da iminência da profecia, ou seja, ela não iria demorar 2000 anos para se cumprir. Ele está fazendo uma referência direta aqui ao julgamento de Deus que viria para encerrar uma era e inaugurar uma outra que não seria suportada ou segurada nem mesmo pelas portas do inferno. É a lógica da revelação.
ele conclui: eis que venho sem demora, versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, a sexta bem-aventurança é mencionada aqui. Nós encontramos 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse, e ele vai lembrar novamente que abençoados verdadeiramente seriam aqueles que obedecessem, que guardassem, que crescem na mensagem do Apocalipse. Agora eu vou continuar a leitura e a partir daqui então nós vamos seguir os pontos que faltamos abordar. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aqui nós temos então o desfecho, que começa no versículo 6, o epílogo à carta, fechando então o que nós encontramos no versículo 21. Versículos 8 a 10, observem, nós encontramos nos versículos 8 e 9 aquilo que no capítulo 19 já havia ocorrido. João ficou maravilhado com a glória da mensagem e ao mesmo tempo também a glória do anjo, e ele foi tentado novamente a prestar-lhe reverência. Ele vai se prostrar, que é um sinal de reverência, para adorá-lo. Se a palavra adorar não estivesse aqui, nós poderíamos entender apenas que João, ele se curvou perante uma autoridade. O que não há nenhum problema com isso, quando este tipo de gesto não tem por objetivo a adoração. Mas o texto é claro quando diz que ele tenta fazer isso, e no versículo 9 mostra que o anjo o adverte, dizendo que era um conservo dele. Notem, João não estava percebendo a dimensão do que estava para acontecer. João não estava percebendo que mais adiante o Senhor faria com ele, revelando as palavras, as últimas palavras, as palavras finais. João não estava lembrando de que as profecias apontavam para um tempo glorioso, quando o Senhor entregaria algo glorioso nas mãos de seu povo. Você deve lembrar que o Senhor Jesus Cristo diz para nós em sua palavra que no dia final nós vamos nos assentar com Cristo para julgar. Talvez você ainda tenha dificuldade e diga assim: não, mas o pastor está trazendo uma ideia que eu nunca ouvi.
Mas isso não é novo. Isso é algo que em nossa tradição reformada sempre foi ensinado, pregado e crido. Talvez a ênfase que é dada no Brasil é tão forte em apenas uma linha de interpretação, que não é a preterista, mas é a futurista ou idealista, e em uma expectativa de retorno de Cristo que não é otimista, mas pessimista, e que se passa a ideia que a fé reformada se resume somente a esse tipo de interpretação. Mas isso é uma negação da história. O que nos mostra Apocalipse 22 é que o povo de Deus em Cristo Jesus, e isso nós já fizemos uma comparação com outras passagens da Escritura, já reina com Cristo nos céus. Efésios 2, já está sentado com Ele nos lugares celestiais. O que isso implica dizer? Nós não estamos lá ainda, mas os nossos irmãos que já partiram para a glória, suas almas já experimentam um pouco disso, mas ainda não está consumado, porque isso será completo no dia da ressurreição. E mais, esse reino implica doutrinação e julgamento. A quem o Senhor confiou o ministério de pregação da palavra? Em determinados pontos específicos, nós temos os anjos trazendo a mensagem de Deus. Apocalipse é prova disso. Mas em boa parte da Escritura, desde que o Senhor entrou em um novo pacto com o seu povo, prometendo-lhe um mediador perfeito, o seu próprio Filho, o que é que nós vamos perceber na Bíblia? Atividade profética. Não eram enviados os anjos do céu para pregar para os homens, apenas em situações específicas, como em Sodoma e Gomorra. Eles vão lá para alertar Ló do que estava por vir. Mas em boa parte da Bíblia nós vemos homens e não seres angelicais como mensageiros da palavra de Deus. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque nos aponta para algo maior: doutrinação, pregação, juízo. Jesus falou que no grande dia nós nos assentaríamos com Ele, junto ao Pai, para julgar somente homens, anjos também. João não tinha ideia do que ele estava fazendo ali. Ele não estava nem lembrando do que Jesus falou naquele momento de admiração. Ele estava se esquecendo que a posição daquele anjo ali seria menor do que a dele no dia do juízo final. Notem como o Apocalipse então nos desvenda muitas coisas, nos mostra qual é a posição que nós devemos assumir, qual é a mensagem que nós devemos anunciar. Repito, o comprometimento da igreja não é social, político ou com qualquer ideologia desse mundo. A igreja, sendo sal e luz, por meio da palavra de Cristo, deve se influenciar a sociedade, a economia, a política, a cultura, de fato. Mas não deve ser o caminho inverso, o que muitos cristãos estão procurando fazer. Não deve ser o caminho inverso, o que muitos pregadores estão tentando fazer. Eles não estão pregando a palavra, mas eles estão procurando seguir um caminho oposto. João então é advertido pelo anjo, e ainda no versículo 10, observem, é dito para ele: não seles as palavras da profecia deste livro, ou seja, não feche-o, não faça isso. E mais uma vez há o reforço aqui, porque o tempo está próximo. O que era iminente aqui? É importante lembrar novamente aos irmãos, se o que Jesus estava falando e boa parte do material do Apocalipse apontava para esse juízo que estava bem próximo, contra aqueles religiosos, o sacerdócio do primeiro século da era cristã, contra Jerusalém, que não recebeu o Messias e o crucificou. Se o juízo não fosse esse para a inauguração de um novo reino, de uma nova era, a era cristã, então todas as palavras de Jesus seriam as últimas a serem recebidas e cridas pelo povo. Porque
2000 anos já se passaram e nós estaríamos ainda esperando que muito que foi revelado aqui ainda se cumprisse. O caminho é diferente, porque se cumpriram, nós então vamos entender o desfecho do livro como uma esperança futura de que o mesmo Cristo que inaugurou tudo o que a igreja tem vivido por séculos, virá segunda vez. E os seus filhos se assentarão com ele, agora ressurretos, corpo e alma, incorruptíveis, glorificados, para julgar homens e anjos. Então, o que é que nós temos aqui a partir do versículo 11, dos versículos 11 ao 15? A descrição, primeiramente, daqueles que vão ficar fora da Nova Jerusalém. Quem são eles? Novamente eu vou ler aqui versículos de 11 a 15. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. É uma palavra de juízo. Você vai encontrar isso no livro do profeta Ezequiel, quando Deus fala profeticamente, dizendo que aqueles que desejam continuar na prática da injustiça, envolvidos em suas imundícies, se estão rebeldes e assim desejam que permaneçam assim, enquanto os crentes continuem a se santificar e praticar a justiça. Versículo 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os julgamentos então aqui descritos neste livro são pesados. Notem, eles são bem maciços e iminentes, ou seja, eles estavam bem próximos, o juízo viria. Aqueles que não se arrependessem, eles iriam sofrer. Jerusalém perceberia a morte de mais de 1,5 milhão de judeus dentro da cidade. Apenas os que creram nas palavras de Jesus subiram para os montes e escaparam da grande destruição que aconteceria no ano 70. Aqui você tem um apelo final ao arrependimento, e ele é feito na forma de dizer que não há tempo real para arrependimento. Aquele que é injusto pode continuar assim. Essa é a linguagem aí do versículo 11. Aquele que é imundo, que seja imundo ainda. E o mesmo vale para os santos e justos, que tudo isso então estava ligado à proximidade do desastre. É fato, no versículo 12, quando mais uma vez o Senhor diz, eis que venho sem demora. Ele estava dizendo aos imundos e injustos que não há tempo para agir, ao mesmo tempo quando ele ainda diz que ainda há quase tempo, caso eles mudassem a sua mente, o seu coração e se arrependessem dos seus pecados. Versículo 12 fala, o Senhor está voltando rapidamente e Ele tem o salário de cada homem em suas mãos. Todo homem terá a resposta de Deus de acordo com as suas obras. Assim será o juízo de Deus, assim ele vai acontecer. E isso não entra em conflito, irmãos, com o fato de que a salvação do homem é inteiramente pela graça. Ela é inteiramente a parte das obras, como nós podemos ver em várias passagens bíblicas. Em Romanos, por exemplo, nós vemos isso. Romanos fala sobre a salvação pela graça por meio da fé, quando o apóstolo Paulo trabalha a doutrina da justificação pela fé. E ainda nós temos vários outros textos em Pedro, no próprio livro do Apocalipse, que descrevem essa realidade. Então, o Senhor aqui não está colocando nas mãos dos homens o poder para que se salvassem, ou para se salvar. Mas Ele está lembrando que acompanha a salvação do homem as suas boas obras,
elas testificam que de fato o santo continua a se santificar, que o justo continua a praticar a justiça. Nós sabemos de cor Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas lembre-se do versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a ideia de nova criação, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós fomos salvos pela graça por meio da fé, não fomos salvos pelas obras, e nenhum homem ainda hoje é salvo de maneira diferente. A salvação é pela graça mediante a fé. Nenhum homem tem, portanto, motivo para se vangloriar, para se orgulhar, para se gabar de sua salvação. Não somos salvos por boas obras, mas de fato somos salvos para boas obras. Não é por obras, mas para obras. Ou seja, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, obras que foram ordenadas de antemão para que caminhássemos nelas. E como obras, irmãos, pré-ordenadas por Deus, o que isso significa? Que elas necessariamente acompanham a salvação que é pela graça mediante a fé. Não pode haver um cristão que se diga salvo pela graça de Jesus sem praticar boas obras. É impossível. E como tal, não há inconsistência quando Deus as usa como indicador infalível de que a salvação pela graça de fato ocorreu. São as evidências da salvação. É possível que você esteja enganado e você ache que porque você faz coisas boas você está salvo, mas isto não é o que o Evangelho diz. Mas quando o Evangelho é pregado fielmente e homens e mulheres se convertem a Cristo Jesus pelo poder do Espírito e da palavra, salvos pela graça mediante a fé, é inevitável que eles caminhem, que esta salvação agora não seja acompanhada de boas obras. Outra passagem que destaca a consistência da relação entre a graça de Deus e as obras está em Filipenses capítulo 2. Abram comigo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, uma passagem também muito conhecida da nossa congregação. Ela nos lembra que nós devemos trabalhar nossa salvação, mas isso só é possível quando estamos trabalhando no que Deus está trabalhando. Filipenses 2, versículos 12 e 13, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, somos salvos pelas obras, a obra de Cristo na cruz e as obras do Espírito em nós, cujas obras são, de nossa perspectiva, total e plenamente graciosas. Salvos pela graça de Jesus e agora, por obra do Espírito, os nossos corações são inclinados à prática das boas obras. Então, toda a glória vai para Cristo, essa é a finalidade. Vejam novamente Apocalipse capítulo 22, agora o versículo 13. Veja que nesta conclusão maravilhosa, o tema inicial ele recorre, ou ele retorna. Nós já lemos isso no livro do Apocalipse, o versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Toda a glória vai para Cristo. Por isso que a salvação não é por obras humanas, não pode acontecer por obras humanas, mas é pela graça de Jesus, porque toda a glória pertence a Ele. Quem é Ele? O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É uma linguagem no Novo Testamento, tomando a primeira e a última letra do alfabeto grego, para mostrar que não há ninguém antes ou depois de Jesus. Ele é o primeiro e o último, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. E todos os réprobos são julgados por suas obras. Todos os injustos ou impuros serão julgados por suas obras, e seu salário nada mais é
do que a aplicação da justiça de Deus, porque não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Já os santos, como são julgados? São julgados por suas vestes. O versículo 14 deixa isso bem claro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 19 vai dizer que o Senhor Jesus Cristo dá a cada crente vestes de justiça. São vestes brancas, sinal de pureza, santidade, lavadas pelo seu sangue. São recebidos na glória, juntos unem suas vozes para louvar aquele que lhes deu esse linho branco. As roupas não são suas, porque não são suas porque foram adquiridas por preço pago por aqueles que vestem esse linho branco. Mas as roupas são suas, pertencem a nós, porque foram dadas por aquele que as comprou com o seu precioso sangue, as alvejou com o seu precioso sangue. Todas as suas vestes, elas foram então retiradas. Nós poderíamos usar essa imagem aqui. Elas foram cortadas, cada pedaço de pano, cada dobramento de uma fazenda, todas elas foram retiradas das vestes de pureza do nosso Redentor. Esse pano é todo de Cristo, é posse dele, e agora daqueles com quem ele compartilha dessas vestes alvas, brancas como a neve. A sétima e última bênção, no versículo 14 então, é dada, e diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus em si é um dom, é uma graça divina. E aqueles que andam nos caminhos de Deus têm permissão para subir até a árvore da vida e participar dela, comendo o seu fruto. Aqueles que andam em seus caminhos têm permissão para passar pelos portões da cidade gloriosa. Eles têm livre acesso à cidade de Deus, sendo plenos cidadãos dela. É o que diz o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, é por meio de Cristo, e entrem na cidade pelas portas, é por meio dele também. Conquanto a cidade tenha portas abertas, ela não é acessível a qualquer um. Quem pode acessar a cidade de Deus? Aqueles que foram lavados pelo precioso sangue do Cordeiro, receberam dele vestes de pureza, foram salvos por sua graça. Podem então acessar a árvore da vida, ter direito a ela e também entrar na cidade por suas portas. Mas alguns ficarão excluídos, diz o versículo de número 15. Neste último e glorificado estado, alguns ficarão de fora. Isso é muito sério. Será o cumprimento profético do Salmo 1, de que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. A cidade de Deus já está presente neste mundo. A cidade de Deus, que é uma imagem do seu reino, que pode também ser chamado de Nova Jerusalém, se faz presente onde o povo ou o cidadão da Nova Jerusalém se reúne para adorar o Senhor. Onde estão os seus presbíteros, onde estão as famílias da igreja, os membros da igreja, pode ser no Brasil ou em qualquer parte do mundo, ali nós temos uma representação desta cidade. Enquanto militamos neste mundo, é possível que alguns entrem por essas portas ainda imperfeitas, mas que mesmo aqui assentados estejam fora do que significa de fato a cidade de Deus, porque ela é espiritual, lembrem-se disso, de modo que muitos caminharão aqui neste mundo juntamente com o povo de Deus, mas no grande dia, no último estado,
das coisas não entrará na cidade. Quem são estes? Os malfeitores. O versículo de número 15 fala a respeito deles. Veja, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então você tem aqui algumas categorias sendo descritas, e a primeira delas é a categoria dos cães. Aí aqueles que gostam de pet, né, de cachorrinhos, vão dizer, mas o meu cachorro não vai entrar no céu. Não vai mesmo, mas não é por conta do Apocalipse 15 não, aqui 22:15 não. Farão parte da nova criação, os animais farão. Eu não posso dizer se o teu cachorro vai estar lá, mas o fato é que aqui não fala sobre a rejeição a eles. O que seriam os cães aqui? Esta é a pergunta. Quem são estes cães que ficam de fora? É a primeira categoria mencionada aqui. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Então, existem várias possibilidades aqui. A primeira delas é que o Senhor estava se referindo aos judeus anteriormente, aos judeus que anteriormente usavam este termo para descrever os gentios. Então, é como se a referência fosse a pessoas de etnias diferentes, que não fossem da comunidade judaica, que ficariam de fora. A palavra cão na língua hebraica quer dizer Caleb. É um nome interessante porque um dos grandes guerreiros de Deus teve esse nome, Caleb, e foi um dos grandes conquistadores da terra de Canaã. Em linhas gerais, os cães como animais, eles não tinham uma boa aceitação entre os israelitas, e o tipo de cão que nós encontramos e que era rejeitado era aquele que comia carne de homens mortos, carne de cadáveres, essa é a melhor palavra. Ou seja, aquele juízo sobre a morte de Jezabel, como ela ia cair, morrer, e os cães iriam comer a sua carne, era essa figura. Era um animal então repugnante naquele tempo para os judeus. Mas se a descrição que eles tomavam então desse animal para aplicar aos outros povos, que eram chamados de cães, se aplicasse aqui, seria estranho. Por que seria estranho? Porque em Apocalipse 21, observem, versículo 26, diz assim, versículos 24 a 26 de Apocalipse 21, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Então seria uma incoerência, uma confusão, porque falando agora dessa nova era, com a chegada do reino de Cristo, o muro de separação entre judeus e gentios cairia, não haveria mais resistência ou proibição, ou o amarramento de Satanás cegando o entendimento das nações, porque Satanás estaria amarrado, e as nações agora, não mais sob influência dos demônios, poderiam, libertas pelo poder do Evangelho, entrar pelas portas da Nova Jerusalém. A ideia de um acesso livre, da graça de Deus recebendo as nações, os reis que iriam então prestar devoção a Cristo. Então, a palavra nações é etnoide, onde vem a palavra etnia, uma referência aos gentios, de modo que, se eles fluiriam para a cidade de Deus, não poderiam ficar de fora, não se aplica então. Um outro uso é onde Paulo inverte, em Filipenses 3, versículo 2, o epíteto da carta, e ele vai aplicar aos judaizantes o termo, ou seja, vocês é que são os cães, o problema está com vocês, uma referência aos religiosos judeus do primeiro século. São duas possibilidades que geralmente são tratadas, mas elas não se aplicam bastante à luz do contexto. Então, isso é possível? Mas dada a natureza, observem no versículo 15 aí de Apocalipse 22, dos demais pecados mencionados, listados aqui, parece que esta ideia de que seria uma referência ou aos judaizantes ou às nações gentílicas está fora de cogitação, não se encaixam.
Qual seria a última possibilidade e é a mais provável? O que é que a Bíblia ela fala aqui então diretamente a esse respeito? A última possibilidade e a mais provável é que ela se refira à prática homossexual. É o que a Bíblia diz. Apocalipse então aponta e sugere para isso. A prática que é contrária, segundo o ensino da Bíblia, ao que Deus fez quando criou homem e mulher. O desejo ou atração por alguém do mesmo sexo, o que é reprovável por Deus, segundo o ensino da sua palavra. Romanos 1 vai condenar claramente que o fim do poço, ou o fundo do poço, melhor falando, da rebeldia humana, onde Deus entrega ao homem a uma disposição mental reprovável, é agora ter preferência em termos sexuais por alguém do mesmo sexo, homens com homens ou mulheres com mulheres, é o que a Escritura claramente aponta e diz. Como é que eu posso provar isso? Deuteronômio capítulo 23, vamos para o livro de Deuteronômio agora, capítulo 23, versículo 18, Deuteronômio 23, 18. Então o que a Bíblia ensina é que não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Mas pastor, não tem cão aqui. A palavra para sodomita aqui é cão na língua hebraica, Caleb, ou Calev. Veja que nenhum israelita poderia trazer à casa de Deus como oferta por qualquer voto salário de prostituição, uma referência à prostituição que era praticada nos cultos pagãos, a prostituição cultual que envolvia também a prática sodomita, que é um termo antigo, uma referência ao juízo de Deus que veio sobre Sodoma e Gomorra por conta da sua prática homossexual. É o que a Bíblia diz claramente. Então, nem preço de cão é a palavra literal, ou seja, eles eram também reconhecidos assim. O que nos leva a entender que se estes estariam fora das portas do templo, ou da casa de Deus, no Antigo Testamento, e agora você está estudando comigo o livro com maior número de referências ao Antigo Testamento, uma relação de pecados que fazem com que os homens fiquem fora da casa de Deus, ou da cidade de Deus. Provavelmente esta é a referência mais precisa, é uma referência a um prostituto cultual do sexo masculino. É uma referência de que o mandamento está proibindo, aqui em Deuteronômio 23, lucros de tal atividade, de que não fossem trazidos para a casa do Senhor. E este é o mesmo tipo de contexto que João está tratando em Apocalipse 22. Quem não pode entrar para contaminar a cidade santa? Isso é muito importante para nós, irmãos, porque não vai demorar muito, esse tipo de discussão vai chegar em nossa igreja. Já está acontecendo com a denominação irmã nossa nos Estados Unidos, a PCA ou a PCA. Já está sendo discutido nos concílios superiores, entre os pastores e presbíteros, a categoria cristão gay. Enquanto a Bíblia não nos autoriza a usar como termo de apresentação qualquer pecado e para nos identificar enquanto cristãos, é o que a nova hermenêutica está propondo, e está acontecendo um grande debate teológico em nossa denominação irmã. É como se você chegasse aqui e dissesse: pastor, eu gostaria de frequentar esta congregação, muito prazer. Meu nome é fulano de tal, eu sou cristão assassino. Pastor, meu nome é cristão, eu sou um cristão adúltero, muito prazer. Pastor, eu sou um cristão mentiroso. Pastor, eu sou um cristão fofoqueiro.
A Bíblia não diz que nós devemos usar categorias de pecados, muitos deles contra os quais lutamos e deveríamos nos envergonhar, para nos identificar como cristãos. O principal líder nessa denominação americana é um pastor, ele é solteiro e ele claramente declara que é um pastor gay, cristão gay, ou seja, é perigosa esse tipo de abordagem é perigosa. Por que razão? Porque o espírito da nossa época está conduzindo a igreja a atualizar alguns termos e doutrinas, a adaptar a sua forma de interpretar a Bíblia segundo o seu tempo. Isso não é novidade, isso sempre aconteceu na história. Mas por que eu digo que a nossa denominação tem que ter cuidado? Porque paulatinamente é esse tipo de postura que muitos pastores tendenciosamente estão querendo ter para abordar esse pecado em específico. Mas veja, você tem uma lista aqui. Então teríamos cristãos feiticeiros, cristãos assassinos, cristãos idólatras. Todo pecado é contra Deus, independentemente de ser por sua perversão na área moral ou em qualquer outra área da vida. Veja como isso é importante. À medida em que se multiplica o processo de efeminação dos homens na igreja, e os pais precisam ter cuidado com as roupas que compram para os seus filhos. O tipo de roupa é muito importante, diz muita coisa. Você pensa que não, mas diz. O tipo de música que se quer cantar na igreja, bandas hoje que têm projeção nas denominações, inclusive a nossa, com homens que caracteristicamente têm postura efeminada. Isso vai sendo passado, ministros que sobem no púlpito e desmunhecam, tem prática efeminada ou postura efeminada. Isso então vai fazendo com que paulatinamente tais coisas sejam aceitas, e a Escritura diz que nós não podemos tomar por categoria aquilo que a Escritura diz que nós deveríamos ter vergonha de dizer. Quem fica de fora? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os cafetões e os seus clientes, os abortistas e outros assassinos, aqueles que se curvam diante de imagens sem qualquer sentido, aqueles que amam uma mentira e adoram inventá-las, todos esses ficarão de fora da cidade de Deus. Essa é uma verdade, irmãos, que precisa ser pregada em nossos dias, mas que muitos agora relutam em dizer por uma série de razões. Mas é o que a Bíblia diz. E se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos alertar: pais, cuidado com a educação que vocês têm dado para os seus filhos. Vejam bem quem são as amizades com quem seus filhos andam, quem são os mestres que ensinam os seus filhos, podem ser presenciais ou virtuais. Pais, não se omitam de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, acompanhando-os. Ser homem não quer dizer que você tem que ser bruto, ser rude, mal educado, tratar com indiferença a esposa, os filhos ou as pessoas, mas ser a imagem de Cristo. E a Escritura claramente nos mostra como o nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi o verdadeiro padrão para os homens de Deus. Isso é muito sério. O convite então nos versículos 16 e 17 é o que nós lemos. Vejam: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus perguntou aos judeus como Davi poderia ter chamado o Messias de Senhor, quando o Messias deveria ser o descendente de Davi. Era uma questão importante: como poderia um filho de Davi ser alguém a quem o próprio Davi se curvaria? Nós temos aqui o mesmo problema. Jesus enviou o seu anjo, notem, para testificar às igrejas todo o conteúdo deste livro, e aqui está a conclusão. O que é que ele diz? Eu sou a raiz e a descendência de Davi.
Ele é a raiz de Davi, aquele de quem Davi surgiu, e ele também é descendente de Davi, aquele que descende da linhagem de Davi. O Senhor da glória se faria homem, viria da descendência do seu próprio filho, para que então se fizesse nosso Salvador. Além disso, Jesus afirma, notem, que ele mesmo é a brilhante estrela da manhã. Muitas vezes, a estrela da manhã foi definida como o planeta Vênus. Era chamada a estrela da manhã, muitas vezes visível como a última das estrelas da manhã. Jesus aqui promete algo maravilhoso. Ele repete, na verdade. Lembrem-se, Apocalipse 2, versículo 28, quando ele fala à igreja em Tiatira, se não me falha a memória, é exatamente isso aí. Veja, quando ele fala à igreja em Tiatira, capítulo 2, versículo 28, ele diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que significava aquilo ali, ou o que significou o que Jesus disse para o pastor da igreja em Tiatira e aos crentes da igreja em Tiatira? Que ele mesmo se daria para a sua igreja. Ele já havia feito isso quando ele se entregou por seu povo, e ele sempre estaria pronto para cuidar como bom pastor da sua igreja. Pedro vai usar a mesma imagem quando ele disse em sua segunda carta que a esperança do cristão seria realizada quando o dia raiasse e a estrela da manhã nascesse em seus corações. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esta é uma referência muito, muito bonita. Então, o convite para vir é feito aqui em Apocalipse 22. E vale a pena perguntar: a quem o convite está sendo dirigido? É uma oração para que o Senhor Jesus venha, pois ele havia prometido um pouco antes, nós já vimos isso, que viria sem demora. Logo depois disso, João ora para que o Senhor venha rapidamente. Ele vai falar no finalzinho aqui da carta, no versículo 20. Então, parece ser um convite diferente ou não? Este convite aqui, de forma específica, parece apontar para aqueles que têm sede, aquele que deseja tomar da água da vida. Observem se não é. Versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É um convite evangelístico da parte de Cristo. Ele está falando de tudo o que estava para acontecer. Ele está falando da inauguração do seu reino. Ele está falando que esse reino caminharia e iria se espalhar de forma graciosa, como um rio abundante de água da vida, e que se consumaria com o seu glorioso retorno. E então não há melhor convite do que este no final do livro. O Espírito faz o convite e a noiva de Cristo faz o mesmo convite. Agora a igreja está ligada a Cristo e ela tem um ministério que precisa ser cumprido. Ela não pode se calar, ela não pode deixar de anunciar o mesmo convite. Veja, é o Espírito e a noiva dizendo. Aquele que ouve então também diz, e aquele que tem sede, conclui o versículo 17, deve vir, pois quem quiser e crer receberá de graça a água da vida. O que ouve as palavras deste livro precisava então acrescentar o seu amém solene a tudo que Jesus estava dizendo. E é assim que termina então o livro, versículos 18 e 19. 18 a 21, perdão. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos.
Há uma razão porque o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. E também há uma razão porque muitos passaram a pensar nele como um único livro, em vez de ser aquele que compõe uma biblioteca de 66 livros inspirados. Não poucos tomaram esta maldição final como se referindo a qualquer um que mexesse no conteúdo das Escrituras, de toda a Escritura. De fato, o final do livro do Apocalipse nos lembra que isto é uma coisa ruim a se fazer. Deuteronômio também adverte que nós não devemos acrescentar ou retirar nada da palavra de Deus. Mas de forma imediata aqui, o que João está escrevendo é que há uma maldição declarada que se aplica primeiramente ao conteúdo do próprio livro do Apocalipse. A referência é, notem, neste livro ou a este livro, no versículo 18. Todas as pragas do livro são especificamente mencionadas e aplicadas. O cuidado, então, de não mexer nas palavras da profecia deste livro é uma advertência final a todo aquele que ouvisse e lesse o que Cristo revelou acerca das últimas coisas. Agora, é verdade também que para as partes da Escritura, esta verdade aqui, que começa dizendo sobre o livro do Apocalipse, se aplica ao todo. Se alguém não deveria mexer no último livro da Bíblia, também não seria bom mexer nos livros que vieram antes. É a forma bíblica de pensar. Se Cristo diz que eu não posso mexer nesse, então eu também não posso mexer nos demais. Porque a Escritura, ela harmoniosamente é composta de 66 livros inspirados. Vou citar aqui para os irmãos o que Deuteronômio nos lembra. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2. Deuteronômio 12:32 diz: tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. E Provérbios 30, versículo 6, ainda diz: não acrescentes as suas palavras, uma referência à palavra, aos provérbios, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A maldição, portanto, é para aqueles que ajustam o conteúdo das Escrituras para se adequarem a si mesmos. Não deve ser aplicado aqui àqueles que discordam, por exemplo, do pregador. Alguém tem uma interpretação diferente do pregador aqui, aí você vai aplicar as palavras da maldição deste livro. Não, isso não quer dizer isso. O significado aqui é aqueles que distorcem a Escritura. Não é que buscam compreendê-la, entendê-la, principalmente o livro do Apocalipse, que envolve muitos desafios de se interpretar, de se entender a simbologia. A verdade aqui, irmãos, se aplica àqueles que tentam suplementar a revelação de Deus com seus próprios pensamentos. O que vai acontecer com quem fizer isso? Deus vai suplementar também a ele com todas as pragas mencionadas. Se alguém tirar essa revelação com base em sua própria sabedoria, então Deus tirará a sua porção do livro da vida e sua porção na cidade santa e das coisas, por exemplo, é uma referência às bênçãos que são mencionadas neste livro. Ele vai perder sua parte no livro da vida, ou na árvore da vida, ele vai perder a sua parte na cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro de Deus. Significa a remoção da igreja pactuada e visível, e todas as bênçãos que pertencem a ela. Não será feliz, não será abençoado aquele que procura distorcer a preciosa palavra de Deus. Como é que o livro se encerra então? Observem o versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, nós temos aqui um convite sincero que é feito.
pelo Senhor, e a resposta sincera que é feita pelo apóstolo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Veja que nesta liturgia final, como é que a igreja responde? A igreja responde: amém, vem Senhor Jesus. Nós precisamos entender a implicação do que é dito aqui. A igreja está pedindo julgamento, o que viria de forma rápida no primeiro século e que virá no dia final e que tem acontecido na história toda vez que alguém se levanta contra as palavras escritas neste livro. A igreja está pedindo que o Senhor venha. Nós vamos encontrar em uma das cartas aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 16, a palavra maranata, transliteração da palavra grega que quer dizer veio o Senhor ou o Senhor virá. Aqui nós temos uma outra palavra também que fala sobre vir, e não é a palavra maranata especificamente, que está em 2 aos Coríntios 16, 22, mas que se soma, porque o que o apóstolo fala é que aqueles que se revoltam contra o Senhor, que se rebelam contra Ele, experimentarão o seu juízo, e então ele diz maranata. Então quando nós falamos esta palavra, ou quando nós dizemos assim como no final do Apocalipse, amém, vem Senhor Jesus, nesta liturgia final nós precisamos ter consciência do que nós estamos dizendo. Nós estamos pedindo que o Senhor venha e julgue com justiça ao mundo, que Ele traga maldição sobre todos os seus inimigos, mas ao mesmo tempo graça para todos os seus santos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, quando você diz maranata, ou quando você diz vem Senhor Jesus, você está pedindo tudo isso. Não se esqueça das implicações do que você pede, ou do que nós falamos. Como nós já vimos no capítulo 3, a conhecida palavra amém é um juramento. Aqui ela está invocando sobre nós também as maldições do pacto, caso não obedeçamos ao Senhor Jesus, e também um reconhecimento solene de que não teríamos graça nenhuma se não fosse o fato de que Jesus Cristo é o nosso amém. É assim que ele se apresenta no livro do Apocalipse. Estas coisas diz o amém. Jesus Cristo é de fato a razão porque nós podemos dizer esta palavra que invoca julgamento sobre os homens, mas sobre nós, porque guardados pelo grande e glorioso amém que é Jesus, nós estamos guardados, protegidos pela força do seu poder. Veja que maravilhoso é poder dizer palavras como maranata, amém, vem Senhor Jesus, e ao mesmo tempo saber que ela vem acompanhada da graça de Cristo sobre todos os crentes, e que ao mesmo tempo que as maldições do pacto são invocadas, há um reconhecimento solene da parte da igreja, de que não haveria graça sobre nós, nenhuma, se não fosse o fato de que Jesus Cristo, o nosso amém, carregou a nossa maldição sob os seus ombros, sobre os seus ombros. Me permitam concluir com as palavras de Ambrósio de Milão, que disse algo importante sobre aquilo que cremos e confessamos, ou falamos. Ambrósio disse que a boca fale o que a mente confessa, e que a língua pronuncie aquilo que o coração sente. Não há realidade, não há verdade, não há esperança, não há expectativa do retorno do Cristo que prometeu juízo para um apóstolo e todo um povo sofrido, irmãos nossos no primeiro século, e que anunciou que virá a segunda vez em glória e poder para aqueles que não creem com o seu coração e a sua alma aquilo que pronunciam, aquilo que anunciam
aquilo que confessam. A conclusão do livro do Apocalipse, então, deve nos animar a seguir, porque nós estamos agora unidos a Ele e a nossa missão é proclamar esse glorioso Evangelho até o retorno de Cristo. Como nós devemos fazer isso? Entendendo bem as palavras que anunciamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Nosso Senhor, Deus e Pai, agradecemos por Tua preciosa palavra. Agradecemos pelo privilégio que nos deste de estudarmos o livro do Apocalipse, de procurarmos entendê-lo à luz do que a própria palavra nos diz e menciona acerca das profecias, e como o Senhor, na história, sempre guiou o seu povo até o momento em que nós estamos vivendo, e fará isto certamente até o dia final. Dá-nos, ó Senhor, o entendimento de que o Senhor Jesus Cristo sempre cumpriu tudo o que falou, e portanto não deixou os nossos irmãos morrerem sem testemunharem o cumprimento de todas as suas palavras, e também não deixará de cumpri-las no decorrer da história até o seu retorno final, o dia do grande julgamento das nações, o dia em que, assentados com Ele, julgaremos homens e anjos segundo o seu Evangelho. Não permita, Senhor, que percamos de vista tamanho privilégio, tamanha honra, mas que não esqueçamos que tudo isso é pela graça, pois o que nos cabia era uma terrível maldição, mas que foi levada no madeiro por nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele madeiro, naquela árvore, nós podemos encontrar vida, pois a sua morte nos trouxe vida. E aqueles que creem nele, ainda que morram, viverão, pois ressuscitarão no último dia. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a entender a mensagem deste livro, para não permanecermos inertes, sem qualquer reação, mas cheios de esperança, que possamos cumprir a nossa missão. Que a nossa adoração seja sempre fruto de um coração devoto, sincero, que ama ao Senhor, quando diz um amém, quando diz maranata, quando declara, ora vem, Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos por tamanho privilégio e bênção, Senhor. Amém.